A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Segundas Crônicas, capítulo 6 e o versículo 35. Segundas Crônicas, capítulo 6 e o versículo 35. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e fazei-lhe justiça. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você, meus irmãos, é que Deus ele ouviu a minha e a tua oração, meus irmãos. Que Deus ele ouviu a minha e a tua súplica, meus irmãos. E que Deus ele é justiça na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque Deus ele é justo, meus irmãos. Deus ele é fiel. Porque tem pessoas que faz o mal a mim e a você, meus irmãos, e acha que Deus tem amnésia, meus irmãos. Acha que Deus esquece. Mas Deus não esquece não, meus irmãos. Porque Ele é justo, meus irmãos. E Ele é justiça na minha e na tua vida, meus irmãos. E da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. Da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque antes que houvesse dele, Ele é, meus irmãos. E nem há não há quem possa escapar da mão dele, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que mexem comigo, com você, meus irmãos. E continua mexendo comigo, com você, meus irmãos. Achando que vai ficar por isso mesmo. Mas não fica não, meus irmãos. Porque você tem dono, meus irmãos. E quem mexe com fogo se queima, meus irmãos. E Deus, Ele é justiça na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque Ele é fiel, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. For pouco a irmã Tatiana entender dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. E eu não gravei mais cedo para vocês, meus irmãos, porque a irmã Tatiana teve que se mudar, meus irmãos. Como eu gravei, né, falei no vídeo anterior, né, que separei, né, meus irmãos, que saí do casamento, né, que separei. Aí fui pra casa da minha mãe, mas só que Deus me tirou da casa da minha mãe também, meus irmãos, porque Deus falou que é no meu cantinho. A irmã Tatiana teve que se mudar. Aí a correria, né, pra trazer as coisas pra casa, né, pra arrumar. Aí a gente que é mãe solo, né? Não é fácil, né? Mas Deus é mais, né, meus irmãos? Porque a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, meus irmãos. E pra onde Deus mandar eu e você, a gente tem que ir, meus irmãos. Porque é a vontade de Deus que prevalece também na tua vida, meus irmãos. Porque a gente não tem que se apegar a nada nem a ninguém, meus irmãos. A gente tem que se apegar só a Deus. A gente tem que aprender também a desarmar nossa tenda. Porque pra onde Deus nos mandar, a gente tem que ir, meus irmãos. Porque Ele sabe o que é melhor pra mim e pra você. E a irmã Tatiana teve que sair, né? Separei, né? Tive que separar, né? Que permissão de Deus. Aí fui pra casa da minha mãe. Aí da casa da minha mãe, né? Ia fazer uma semana hoje que eu estava lá. Mas Deus já vinha falando comigo. Aqui foi só por enquanto, minha filha. Porque aqui não é pra você também, não. Eu quero você no seu cantinho. E eu estou no meu cantinho, meus irmãos. Porque Deus já me colocou no meu cantinho. Tá eu, Deus e meu filho, meus irmãos. Porque Deus, né? Falou que queria assim. E a vontade dele prevalece na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque pra onde Deus mandar você, a gente tem que ir, meus irmãos. E Deus já vinha me inquietando, meus irmãos. Que a minha casa da minha mãe foi só, né? Pra mim ter um abrigo, né, meus irmãos? Pra mim, né? Ficar, né? Até o tempo que Deus permitiu, né? E Deus permitiu só uma semana, né, meus irmãos? Eu ia fazer uma semana hoje, mas Deus, né, já vinha me falando comigo, né? Que eu ia ter que sair da casa da minha mãe. A gente tem que fazer o que Deus manda, né, meus irmãos? E tô no meu cantinho, né, meus irmãos? Tô feliz, né? Eu, Deus e meu filho, meus irmãos. Fazer a obra de Deus, né? Que a obra de Deus não pode parar. E tô feliz, meus irmãos. Porque Abraão, para ser abençoado, meus irmãos, ele teve que sair da sua parentela, meus irmãos. E não é diferente na minha e na tua vida, meus irmãos. Muitas das vezes você está no lugar, meus irmãos, onde você não está tendo crescimento, meus irmãos. Muitas das vezes estamos num lugar, meus irmãos, que Deus não quer que você esteja, meus irmãos. E quando Deus não quer que você esteja no lugar, meus irmãos, que Ele quer que a gente saia, a gente tem que sair, meus irmãos. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Que a gente não tem que questionar não, meus irmãos. Porque é a vontade de Deus que prevalece na minha tua vida. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque a nossa vontade é muito boa, né, meus irmãos? Mas a de Deus, né? Não é todo mundo que quer fazer a vontade de Deus, não. Mas só que é melhor para mim e para você, meus irmãos, é a vontade dele. Porque às vezes a gente não entende agora, meus irmãos, né? A gente fica se questionando, mas mais na frente você vai entender por quê, meus irmãos. E se tem uma coisa que a irmã Tatiana é, meus irmãos, é obediente à voz de Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus, meus irmãos, por tudo. Né? Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele é maravilhoso, meus irmãos. Deus ele é justo. E eu tô feliz, meus irmãos. Né? Porque para onde Deus nos mandar, a gente tem que ir, meus irmãos. E eu tô feliz, meus irmãos. Né? Não pude gravar mais cedo pra vocês, né? Porque, né, como, né, acabei de falar, né? Tava, né? Tive que se mudar, né? Mas já me mudei, né? Tô aqui próximo à minha mãe, né? Ficar perto. Mas tô no meu cantinho, meus irmãos. Porque Deus falou que queria no meu cantinho, meus irmãos.
né? E onde Deus colocar a irmã Tatiana tem que ir, meus irmãos, porque a vontade dele que prevalece na tua vida, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente se apega ao lugar, meus irmãos. E a gente não deve se apegar ao lugar, meus irmãos. Nós temos que aprender a desarmar nossa tenda, meus irmãos. Porque nós que temos chamado, meus irmãos, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Porque a vontade dele é a melhor para mim e para você. A gente não vai entender agora, meus irmãos, mas na frente a gente vai entender por quê, meus irmãos. E tudo que Deus quer para mim e para você, meus irmãos, é o melhor. E que você, meus irmãos, venha fazer a vontade de Deus, meus irmãos, independente de qualquer coisa. Porque é a vontade dele que tem que prevalecer na minha tua vida. Porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós, meus irmãos. E tudo que ele quer para mim e para você, meus irmãos, é o melhor. Só até aqui, meus irmãos. Foi pouco que a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor, meus irmãos.